Olá, segundo ano! Na aula de hoje, nós continuaremos resolvendo as questões sobre o M. Durkheim e os fatos sociais. Nós já resolvemos 2 questões, na verdade 4 questões. Vamos resolver mais 2, então falta a questão 5 e a questão 6. Vamos ver a questão 5. De acordo com a definição de fato social formulado por Durkheim, analise a alternativa incorreta. Então, a gente tem que relembrar novamente o que é fato social. Fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre ele, uma pressão ou uma coerção, ainda que a nossa consciência não perceba. Ou seja, fatos sociais vai impor sobre você maneiras de sentir, pensar e agir, e para ser fato social tem que ter 3 características. A exterioridade é algo fora de mim, a generalidade é algo comum a todos os indivíduos, e a coercitividade, que vai impor sobre você maneiras de ser, sob pena de sofrer uma sanção, sob pena de sofrer uma punição. Então, vamos ler a questão alternativa A. Então, lembrando que a questão vai perguntar para a gente analisar o que não é fato social, a incorreta. A. A escola é um fato social. Sim, a escola é um fato social. Como instituição, cumpre um relevante papel na formação do comportamento individual em consonância com as regras e valores presentes na consciência coletiva. Essa questão está correta, pois a escola é sim um fato social, que vai impor aos alunos regras, maneira de ser, que vai gerar consciência coletiva, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o que é a consciência coletiva. Então, essa é uma alternativa correta, então nós não vamos marcar essa. Vamos ver a B. O ato de adoecer é um fato social, pois, possuindo modificações biológicas, podem ser percebidos como exteriores aos indivíduos, excetuando-se as doenças psicossomáticas influenciadas por fatores sociais. Essa questão é a alternativa incorreta, porque o ato de adoecer não é um fato social, não é algo geral, não é comum a todos os indivíduos. Algumas pessoas adoecem, outras não. Não independe da minha vontade. Algumas doenças são causadas por nossa vontade, devido a maus hábitos. C. A arquitetura das casas constitui fato social na medida que os seguimos padrões e obedecemos um senso estético exterior às consciências individuais. Sim, também é algo comum, em determinadas casas seguir o mesmo padrão, a mesma sintonia. Letra D. O sistema eleitoral é um fato social porque pertence à esfera da vida política. Também é um fato social porque é comum a todos os indivíduos votarem, algo externo a você, independe da sua vontade ou não, você é obrigado a votar. Então, a questão 5, a alternativa incorreta é a letra B. Vamos ver a questão 6. Leia o texto a seguir. Muitas coisas feitas em nome da saúde geram dificuldades pessoais e psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por tratamento de imagem e achar que corresponde à realidade cria problema de autoimagem e que leva muitas mulheres à mesa de cirurgia. Na geração das minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos. Elas têm medo de comida e de que a comida pode fazer aos seus corpos. Essa é a nova norma, mas isso é normal. Elas têm pânico de ter apetite e de atender os seus desejos. Então, esse texto está falando da questão da estética, no qual muitas mulheres têm medo de engordar, querem seguir um padrão, um padrão de beleza, e na nossa sociedade hoje,
o padrão de beleza é ser magra. Então, elas têm medo de comer, né, e satisfazer os seus desejos e acabar engordando. Vamos ver aqui, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento do M. Durkheim, marca o que for correto. Alternativa A. O conflito geracional produz anomia social, dada a incapacidade de os mais velhos compreenderem as aspirações dos mais novos. Não, isso não gera anomia social. Vamos ver a B. Os padrões que se consideram saudável ou belos são exemplos de fato social, portanto, são suscetíveis de exercer coerção sobre o indivíduo. Sim, correto. Né? O padrão que gera o saudável são aquilo que o fato social, né, vai se apropriar daquilo que é o belo, daquilo que é o magro, né? Isso vai, de certa forma, o indivíduo vai sofrer uma coerção. Se ele não segue esse padrão de magreza, de beleza, de certa forma ele vai ser excluído da sociedade, né? No qual ele vai querer se adaptar a ela a todo custo. C. Normas são prejudiciais ao desenvolvimento social por criarem parâmetros de regras que institucionalizam a agir dos indivíduos. Não está de acordo com Durkheim, porque fala que normas são prejudiciais. Já os fatos sociais vão depender dessa norma para que o indivíduo se adeque à sociedade. Letra D. Consciência coletiva é mais forte entre os jovens que estão voltados a princípio menos individualista e menos egoísta. Também não. Agora nós vamos ver o que é essa consciência coletiva. E letra E. A base para a formação de princípios morais e solidez das instituições são os desejos individuais, visto que esses são traduzíveis, o que é melhor para a saúde. Também não. Então a alternativa certa seria a B. Então ficou B e B também. Agora nós vamos ver conceito de consciência coletiva para Durkheim. Durkheim vai estabelecer esse conceito sobre a consciência coletiva, né? Então aqui no texto vai dizer que o conceito de consciência coletiva foi criado pelo sociólogo francês M. Durkheim, que é definido como um conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade, o que faz com que os indivíduos pensem e agem de forma minimamente semelhante, correspondendo às normas e às práticas, os códigos culturais, como a etiqueta, a moral, as representações. Ou seja, para Durkheim existe uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva vai fazer com que os indivíduos ajam, pensem, sintam, né, mais ou menos de forma semelhante na sociedade. Isso vai corresponder através das normas, das práticas, dos códigos culturais, da etiqueta, da moral, das representações coletivas, já que Durkheim vai dizer que o indivíduo, né, e suas práticas sociais, ele é influenciado por essa sociedade na qual ele está inserido. Ou seja, a consciência logo, o indivíduo é fortemente influenciado, né, pela consciência individual sua, mas também pela consciência coletiva, e que esses limites são extremamente tênues. Ou seja, para Durkheim, a consciência coletiva vai influenciar o indivíduo na sua maneira de ser, que são as normas e as regras padrões. E aqui nesse trecho sublinhado, Durkheim vai dizer o que é essa consciência coletiva. Segundo Durkheim, o conjunto de crenças e sentimentos comuns à medida dos membros de uma mesma sociedade forma um sistema determinado que tem vida própria. Ou seja, podemos chamar de consciência coletiva ou comum. Para Durkheim, então, a sociedade é um organismo vivo com vida própria,
né? E aí essa vida própria, né, que a sociedade tem, é a consciência coletiva, que vai fazer com que os indivíduos pensem mais ou menos semelhantes. Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único, e é por definição difusa em toda a extensão da sociedade, mas tem ainda assim características específicas que fazem dela uma realidade distinta. De fato, ela é independente das condições particulares que os indivíduos encontram, e elas passam e permanecem. É, pois, diferente das consciências particulares, enquanto só se realiza nos indivíduos, ela é um tipo de psico da sociedade, tipo que tem suas propriedades e condições de existência, seu modo de desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos individuais, muito embora de outra maneira. Ou seja, para Durkheim, essa consciência coletiva vai gerar, por exemplo, a maneira de ser e de estar do indivíduo na sociedade, né? E essa consciência coletiva vai influenciar muito mais do que a consciência individual, né? Durkheim vai analisar o suicídio na sua obra denominada também O Suicídio, e nessa obra ele vai ver que um dos fatores, né, que o indivíduo suicida é muito mais pela consciência coletiva do que pela consciência individual. E então aqui a gente tem um item para nós podermos julgar entre verdadeiro ou falso. A teoria de Durkheim se caracteriza por afirmar que as sociedades são regidas por uma consciência coletiva expressa em fatos sociais. Sim, Durkheim vai analisar, né, a consciência coletiva. Essas sociedades, então, para Durkheim, vão ser regidas por essa consciência coletiva, na qual vai ser expressa por fatos sociais. Ele quer dizer com isso que a sociedade está na cabeça de cada um e de todos ao mesmo tempo. Ou seja, a consciência coletiva é aquilo que nós internalizamos como certo e errado. Isso vai se dar através das regras, das normas e das leis. Nós sabemos que, por exemplo, que ultrapassar o sinal vermelho é errado, né? E aí, quando alguém faz isso, né, as pessoas ao redor já julgam como errado. Esse é um exemplo de consciência coletiva, né? A gente sabe que agredir pessoas na rua, né, o racismo é errado, né? E aí todas as pessoas que assistem fenômenos racistas, elas de certa forma vão agir, né, juntas para combater algo que a sociedade sabe, né? E a sociedade, através das normas, das regras e das leis, vai distinguir o certo do errado, né? Então, nós temos duas consciências, que a consciência individual, quando você está sozinho na sua casa, você age de determinada forma, né? Faz determinadas coisas, que se você estivesse exposto, né, na sociedade, né, diante de outras pessoas, né, você agiria de outra forma. Isso que seria a consciência coletiva, né? Em casa você é de uma forma, você age de uma forma, né? Você se comporta de uma forma na qual, se você tivesse exposto diante de outras pessoas, né, em outro lugar, você agiria de outra forma, totalmente diferente, ou de uma forma mais ética, digamos assim. E ele define como consciência coletiva que vai impor as regras que precisarão ser obedecidas por cada indivíduo, ou seja, normas de comportamento que regem a vida social. Sim, então essa consciência coletiva, né, vai impor as regras sociais que precisarão ser obedecidas por cada indivíduo, ou seja, as normas de comportamento que regem a vida social. Então, essa alternativa é uma alternativa correta. É uma alternativa verdadeira. Vamos ler mais um trecho aqui sobre as regras do método sociológico do M. Durkheim, que ele vai dizer assim: a sociedade não é a simples soma de indivíduos, e sim um sistema de sua associação que representa uma realidade específica com caracteres próprios. Sem dúvida, nada se pode produzir de coletivo se as consciências particulares não existirem, mas essa condição necessária não é suficiente.
é preciso ainda que as consciências estejam associadas, combinadas de determinada maneira. É dessa combinação que resulta a vida social, por conseguinte, é dessa combinação que a explica. Ou seja, ele está falando que a sociedade, né, é muito mais do que essa soma de indivíduos e que vai ter essa consciência coletiva que vai gerir a sociedade. Então, vamos analisar a alternativa abaixo. Segundo Emile Durkheim, a sociedade é definida exclusivamente pela soma de indivíduos? Não. Como nós acabamos de ler, a sociedade é mais do que a soma de indivíduos, e não exclusivamente pela soma de indivíduos. Para ele, o indivíduo e as consciências particulares prevalecem sobre a sociedade? Não. A consciência coletiva que vai prevalecer sobre a sociedade, e não as consciências particulares. Né? Para Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo e não o indivíduo prevalece sobre a sociedade. Né? A sociedade que influencia o indivíduo e não o indivíduo que influencia a sociedade. A sociedade, então, o indivíduo é influenciado por essa sociedade. Ou seja, minha vontade individual sempre impõe sobre as regras, normas e leis? Não, a minha vontade individual não vai impor normas, regras e leis, e sim a vontade coletiva, né, o todo. Dessa forma, quando a pessoa nasce, os fatos sociais vão estabelecer e determinar e terminam com a sua morte? Não. Assim, quando a pessoa nasce, os fatos sociais já existiram e vai continuar existindo após a sua morte, né? Então, essa alternativa está totalmente falsa, toda falsa. Então, essas foram algumas questões sobre Emile Durkheim. Na próxima aula, nós vamos resolver mais questões sobre Emile Durkheim. Até a próxima aula.